Abrir, entretanto, falando de eleições presidenciais, o cenário que não para de se modificar a todo instante, novos fatos. E para falar sobre isso, nós temos o analista-chefe, jornalista do portal J, Fábio Zambelli, que já está conosco para participar aqui da abertura da edição de hoje do Bastidores do Poder. Fábio, seja bem-vindo ao Bastidores do Poder, boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, ouvintes da Bandeirantes. É um prazer, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Vamos começar falando sobre a aproximação de Sérgio Moro com o Tucanato. Na semana passada, ele esteve aqui no Rio Grande do Sul, na convenção do Podemos, público considerável, se reuniu no Bourbon Shopping. Ele também teve uma agenda de encontros com lideranças políticas, dentre as quais o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E essa semana ele também se encontrou com o governador de São Paulo, João Dória, que venceu as prévias, mas se encontra numa situação muito delicada dentro do partido, porque o PSDB passa por um processo de dinamitação de pontes. O partido está dividido, talvez mais do que nunca. E eu li, e eu gostaria da sua impressão a respeito ali, uma estratégia do Sérgio Moro de tentar avançar sobre a candidatura do Dória, estabelecendo pontes de contato com o seu principal adversário interno, Eduardo Leite. O Eduardo Leite se permitiu fotografar na companhia de outro pré-candidato à presidência da República. Como é que você vê essa aproximação? É possível chegar a um denominador comum numa eventual aliança entre Sérgio Moro e o Tucanato? Guilherme, acho que é importante a gente situar essa conversa do Moro com os atores do PSDB num contexto maior que o ex-ministro está procurando construir zonas de calor ali com outros atores político-partidários, não só do seu partido. Assim, ele filiou o Podemos, então ele está precisando nesse momento mostrar que tem capacidade de aglutinar, de construir convergências fora do Podemos, e fora do seu eleitorado mais característico, aquele eleitorado lavajatista, né, como é uma denominação que se encontra para o apoiador ali mais fiel ao Sérgio Moro, enfim, a agenda de combate à corrupção. Uhum. Então ele está fazendo movimentos não só com o PSDB, ele começou conversando com o ex-prefeito ACM Neto, né, que é candidato ao governo da Bahia agora, e é secretário-geral da União Brasil. Ele teve conversas com ele. Eu soube que ele teve conversas com representantes até de um partido daquele centrão mais raiz, que é o Republicanos, né, que é um partido ligado à Igreja Universal. Ele também conversou com representantes do Novo, e ele tomou cuidado, inclusive ontem, no dia em que ele se encontrou com o João Dória, em também deixar fotografar ao lado do pré-candidato do Novo, Luiz Felipe Dávila. Aliás, a foto tirada numa bicicleta, né? Isso, até para fazer uma analogia ali ao tempo em que ele se deslocava de bicicleta, ali a Justiça Federal. Enfim, existe uma tentativa do Moro em mostrar a capacidade de construir diálogo com outros atores, com outros partidos, e o PSDB está nesse contexto. Assim, o que eu acho importante a gente entender, assim, o eleitor do PSDB, independente do candidato que o partido escolhesse nas prévias, o eleitor do PSDB já está, na minha avaliação, hoje migrado para uma alternativa que é ou Bolsonaro ou Lula, ou o Moro, né? O eleitor do PSDB tucano, ele já vinha tomando posição nas pesquisas de intenção de voto. Então, se você tem um candidato do PSDB escolhido numa prévia muito aguerrida, muito disputada, é natural que o Moro vá buscar conversa com o candidato, porque ele sabe que o eleitor dele, o potencial eleitor dele, já está naquela base que tradicionalmente votou nos candidatos do PSDB, votou no Serra, votou no Alckmin, no Fernando Henrique, no Aécio. Esse eleitor que tradicionalmente votou no PSDB, ele hoje já está, na minha avaliação, entre duas candidaturas, que é a de Bolsonaro e a de Moro. Então, quando você faz uma prévia, escolhe um candidato, então o Sérgio Moro, primeiro, fez um gesto, né, como você mencionou, de procurar o derrotado na prévia, que foi o Eduardo Leite, que é um derrotado que, na minha opinião, é um derrotado vitorioso, porque saiu por cima, né? Ele saiu por cima, afinal de contas, angariou 44% do apoio dentro do partido, enfrentando a máquina do PSDB de São Paulo, que é muito forte, né?
Exatamente, e virou uma figura nacional. O Eduardo já era uma figura, enfim, muito consolidada numa região do país. Hoje ele é uma figura nacional, tem uma taxa de conhecimento maior, criou ali também zonas de convergência com outros partidos, para além do PSDB. Então, quando o Sérgio Moro procura o derrotado, ele faz o gesto: olha, talvez eu deva construir meu relacionamento com o PSDB com o corpo do partido e não só com o escolhido, né, que foi o João Dória. Mas é importante a gente lembrar também que existe uma relação muito próxima do Moro com o João Dória. Eles têm uma relação muito azeitada. Envolve, inclusive, situações em que o Moro estava muito atacado ali, depois que ele saiu do governo, até antes de sair do governo. O João Dória foi muito assertivo ali nos movimentos para se aproximar, para mostrar, enfim, solidariedade até ao Sérgio Moro, e o Sérgio Moro é muito grato ao Dória por isso. Se eu não me engano, uma relação entre os dois que ela é próxima, sabe, Guilherme? Então, Fábio, me corrija se eu estiver enganado, mas à época, inclusive o Dória chegou a até mesmo especular um convite para que Sérgio Moro compusesse o seu secretariado, quando da sua saída do Ministério da Justiça. E pelo que eu sei, o ex-ministro cogitou até essa possibilidade de aceitar. Tá? Então, ele estava naquele momento ali, profissionalmente, não sabia se iria aceitar o convite para trabalhar em consultoria ou se continuaria na atividade pública. Ele chegou a cogitar essa hipótese e depois foi convencido de que seria melhor fazer um sabático e tal. Então, essa proximidade ela é anterior a isso. O Dória sempre esteve muito próximo do Moro durante a Lava Jato, tá? Ele sempre cultivou essa relação, mesmo quando ele ainda estava no empresariado, né? O Dória era líder do movimento lá do LIDE, e no LIDE ele já cultivava uma relação muito assertiva com o ex-ministro Sérgio Moro. Então, não é uma construção artificial por conta da campanha, já existe essa relação, e era natural que eles se encontrassem também, porque, enfim, quando o ex-ministro Sérgio Moro esteve com o Eduardo Leite, o Dória estava, enfim, em Nova York, estava fazendo uma agenda ali, inclusive, de trabalho, e ficaria até deselegante para o Moro fazer uma articulação com o derrotado e não conversar com quem venceu as prévias, que é o governador de São Paulo. Então, acho que tem um protocolo da política que está sendo cumprido. Eu também tomo muito cuidado, Guilherme, de fazer muitas interpretações que eu chamo dessa agenda, desse circuito gastronômico da política, que, assim, é natural da política conversar. Então, você, almoço, jantar, café de candidato com líder de partidário, enfim, é a coisa mais natural. Aliás, é desejável que aconteça nesse período, né? E muitas vezes ganha uma proporção gigantesca por conta das redes sociais, de uma foto que foi tirada, ou de uma declaração que foi vazada ali por um dos atores interessados, tal. Isso ganha uma proporção, às vezes, um pouco fora do comum para algo que faz parte do protocolo da política. Nesse momento, a gente está tendo lançamento de pré-candidatura, então o mercado da política está aquecido, né? E é aquele momento de fato, as pessoas, os atores conversam mais mesmo, interagem mais. Agora, Fábio, deixa eu lhe perguntar, com relação à posição do Moro em relação ao eleitorado, ele não parece ter, do ponto de vista do seu posicionamento, mais capilaridade para tentar acolher votos de bolsonaristas do que João Dória? Voltando um pouquinho ao que você perguntou na questão anterior, Guilherme, o eleitor já faz os seus movimentos, né? Assim, muito além das discussões das cúpulas partidárias, a gente tem que olhar para os movimentos do eleitorado, né? As pessoas já estão fazendo as suas opções. E se a gente for voltar um pouco, há uns 2 meses, assim, no cenário político nacional, nós tínhamos um quadro bastante consolidado e muito caminhando para uma polarização, né? Se você conversasse com analistas, atores políticos, presidentes de partidos, o Congresso, o Judiciário, né, o mercado, estava todo mundo se preparando ali, alguns a contragosto, evidentemente, mas para uma polarização Lula-Bolsonaro, um pouco, assim, quase irreversível, porque o centro político tinha uma incapacidade de oferecer alternativas que mexessem ali com a paixão do eleitorado e tal.
Eu vejo uma mudança bastante significativa desse quadro nos últimos 2 meses, né? Sobretudo depois ali. Passou o 7 de setembro, o final de setembro, o ex-ministro Sérgio Moro já se apresentou como voltando para o jogo político de uma maneira muito, eu acho que até surpreendente para a classe política, como ele, com a desenvoltura, né? Mostrando ali um formulador econômico, indo ao Congresso, fazendo discursos inflamados no Senado, na véspera da tramitação ali da PEC, que ele chamou de PEC da recessão, né? Fazendo uma agenda popular, intensa, né? O cara foi ao Nordeste, ele foi a uma favela em São Paulo anteontem. Então, ele está procurando, de alguma maneira, interagir com os outros candidatos, com o Bolsonaro e com o Lula, sempre trazendo uma agenda de questionamento aos dois, né? Ele busca uma polarização com o Lula quando ele fala da Petrobras, ele busca polarizar com o Bolsonaro quando ele fala de Polícia Federal, de intervenção, de outras medidas que ele enfrentou ali, diz ter enfrentado no governo. Então, existe uma triangulação já. Né? E me parece que da parte do Bolsonaro, isso já foi sentido, porque o Bolsonaro tem reiteradamente batido em Sérgio Moro. Aliás, mais do que em Lula e mais do que em Dória. Hoje ele deu uma resposta absolutamente descompensada em relação ao Dória, mas o alvo preferencial dele tem sido o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. E se a gente for olhar, isso significou uma mudança bastante expressiva na conduta do governo. O governo vinha apostando muito fortemente agora no final do ano, Guilherme, numa agenda alinhamento com o Centrão, né? O presidente se filiou ao PL, quer dizer, e agora ele é Centrão de verdade. Ele foi contemplado pelo Congresso Nacional com uma PEC que garantiu a ele pagar o cheque de R$400 para os eleitores de mais baixa renda, que é o auxílio agora no final do ano. Ele vinha promovendo ali mais medidas nessa linha de atender os mais carentes, o auxílio gás, desculpe, e agora também desenhando um novo programa de microcrédito, que na verdade é um programa que vai emprestar dinheiro para quem está no SPC. Então tem uma agenda ali que o governo vinha construindo, que era muito baseada nessa expectativa de polarização. Quer dizer, vamos fazer aqui uma agenda de gasto, né, de gasto social, investimento social, vamos fazer um alinhamento com o Centrão, moderar os ataques ao Supremo, né, isso estava acontecendo desde setembro. Quando entra o Sérgio Moro na disputa e ele começa a tomar um pouco na intenção de voto do presidente e mexer com essa base mais leal ao presidente, ele é obrigado a fazer um cavalo de pau. Se a gente for observar nas últimas semanas, ele voltou a enfrentar o Supremo, inclusive onde ele não precisava enfrentar, nessa agenda sanitária, por exemplo, está provocando claramente um embate com o Supremo. Ele voltou a questionar o Alexandre de Moraes, que ele estava em silêncio desde o 7 de setembro. Né? Hoje ele fez esse discurso que você mencionou, o governo criou um evento. Pela minha apuração, inclusive, ele mobilizou todos os ministros, foi uma convocação para todos os ministros comparecessem hoje no Palácio, num evento do Dia Internacional de Combate à Corrupção, quer dizer, algo que também interage com essa agenda Sérgio Moro. Será que o Valdemar da Costa Neto foi convidado? O Valdemar, eu não sei, agora o Daniel Silveira, o deputado, estava lá, né? Inclusive ele usou esse momento para dizer que fazer o primeiro gesto público ali em deferência ao Daniel, né, que é um parlamentar da sua base e que foi preso, para meio que voltando a desafiar ali essa coisa das decisões que o Alexandre de Moraes tem tomado, atingindo ali os seus apoiadores, esse núcleo mais radical. Então, já tem uma mudança clara de conduta do presidente em relação àquele Bolsonaro paz e amor que vinha tentando ser elaborado aí em aliança com o Centrão no pós-7 de setembro. Ele teve que voltar para a sua base para dizer assim, não, parem de flertar com o Sérgio Moro, porque eu sou contra o Supremo, eu defendo esses valores, essa aproximação também com o eleitorado evangélico, né, dele já prometer as 2 próximas indicações, caso seja reeleito ao Supremo, aos evangélicos. Então ele já ele claramente está fazendo uma mudança de rota na sua estratégia para poder, evitar essa debandada de eleitores em favor do Moro. Isso já está acontecendo. É só você olhar o que o presidente vinha fazendo, que passou a fazer de umas 3 semanas para cá. A minha dúvida é o seguinte, esse cavalo de pau, ele gera estresse institucional, como a gente já está observando, sim, mas ele também
coloca o Centrão um pouco em compasso de espera. Né? Os atores do Centrão começam a olhar, peraí, qual é a candidatura que nós vamos abraçar? Né? É uma candidatura que vai para o radicalismo ou ela vai para a composição ali, um discurso mais endereçado à agenda social, que é o que o Centrão busca. Os parlamentares do Centrão precisam, para se reeleger, precisam para ter espaço nas suas bases territoriais, sobretudo no Norte e Nordeste, dessa agenda mais social do governo, menos de embate e mais de solução para os problemas práticos das pessoas que, enfim, a rigor hoje é fome, né? Assim, a fome está na agenda como uma questão muito relevante e o Centrão sempre entendeu esse momento como assim, o governo vai pagar o auxílio, o governo vai fazer transferência de renda para resolver o problema do meu eleitor na prática e não os problemas que a gente chama das teorias conspiratórias, né, que movem uma parte importante do eleitorado do Bolsonaro. Então, o que eu tenho ouvido dos parlamentares e dos presidentes de partidos do Centrão nos últimos dias é uma interrogação. Peraí, qual Bolsonaro que nós estamos entrando 22 abraçados? Né? Que com a entrada, com a fortificação de Sérgio Moro no cenário, aparecendo em terceiro lugar com 2 dígitos, me parece que Bolsonaro ficou preocupado com a sua base. É isso aí. E se voltou para ela. Daí, talvez, a contundência do seu discurso anti-vacina, visto aí novamente nos últimos dias. Né? Ele faz acenos aos radicais que compõem a base que, no seu jogo, no seu cálculo político, o colocam num eventual segundo turno. E que ele não quer perder para o Sérgio Moro. Me parece que essa é a natureza das ações mais recentes dele. Qual que foi a preocupação que tomou conta do Planalto? Foi a seguinte, Guilherme. De repente, se o Sérgio Moro continua no processo de crescimento sob o eleitorado do Bolsonaro, o presidente pode chegar perto do carnaval sendo ultrapassado pelo Sérgio Moro. Isso foi o que... Eu acredito que isso não vai acontecer, tá? Por várias razões. Porque, primeiro, que o governo tem muitos instrumentos para segurar a sua popularidade. Um deles é essa radicalização, mas os outros instrumentos são os que dizem respeito à vida real das pessoas, né? O auxílio é muito importante num país com o tamanho de desigualdade que nós enfrentamos, e até vou usar esse palavra, com o tamanho de fome, né? As pessoas estão famintas, de fato. Então, o auxílio é muito importante, para uma parcela muito importante das pessoas. E as medidas que o governo tende a fazer, as providências que estão ali à disposição do presidente, do incumbente, elas são expressivas, elas dão voto, elas têm consequência na vida das pessoas. Então, o governo tem instrumentos para segurar. Mas a preocupação que tomou conta do Palácio foi essa: se a gente deixar, né, que o Sérgio Moro tome conta do eleitorado bolsonarista, da maior parte dele, por exemplo, ele pode chegar no processo que a campanha começa a pegar para valer, que é a partir de abril, com o presidente tendo a participação dele no segundo turno questionada. Isso não pode acontecer, inclusive para o consórcio que dá apoio para o governo. O Centrão precisa que o presidente chegue competitivo, pelo menos até as convenções, pelo menos até junho e julho. No primeiro semestre tem muita coisa para acontecer em termos de orçamento público. Os interesses do Centrão precisam estar contemplados nesse primeiro semestre, né? Então, essa estratégia de se voltar para a base mais radical, basicamente é garantir que o presidente chegue ali, após o Carnaval, com os seus 25 pontos de aprovação, que é uma fortaleza que tem sido mantida até agora pelo Bolsonaro e que mantém ele no jogo para 22. Seria muito negativo para a construção política que se fez com o Congresso, por exemplo, que o presidente começasse o ano com a sua posição nas pesquisas, por exemplo, contestada pelo Sérgio Moro. Eu acho improvável, até porque eu acho que o Moro já cresceu bastante. Ele já tem... Quando ele se consolida com 2 dígitos, como você mencionou, Guilherme, já é um cenário muito diferente do que nós tínhamos há 2 meses atrás. Tem um candidato hoje com 2 dígitos, com um discurso que dialoga com o eleitor do centro para a direita, que é exatamente onde tem um espaço para o crescimento de uma alternativa, com os outros atores do centro olhando para ele como um fato novo na campanha. Agora, e aí eu queria, só para não deixar de responder, Guilherme, a tua pergunta sobre o PSDB, né, sobre onde é que entra o PSDB nisso. Nós temos que considerar algumas questões. O governador João Dória, ele é muito obstinado, ele é muito disciplinado e ele muito focado na sua agenda, né? A sua agenda é viabilizar a sua candidatura. Ele produz fatos políticos com uma desenvoltura impressionante, quer dizer, ele consegue, ele tem esse é um ativo dele, ele produz muito fato político, ele é incansável assim na sua agenda de realizações, assim, ele é um cara que muito diferente do que o PSDB sempre teve como pré-candidato, né?
Você sabe bem como é o histórico dos tucanos tradicionais. Então, a gente não pode desprezar essa capacidade do Dória de realizar, de fazer as coisas acontecerem. O Sérgio Moro, ele vai ter que passar por um deserto ali, né? A minha avaliação, ele vai sofrer ali ataques de diversos atores, né? Eu diria que hoje não interessaria para muita gente em Brasília que o Sérgio Moro se viabilizasse, né? Então, esses ataques, esses meteoros que até o ministro Paulo Guedes disse que estavam endereçados ali para a pauta econômica, muitas vezes eles vão se direcionar agora para a candidatura do Moro. E o Dória, nesse período, vai tentar se articular, vai tentar aglutinar, se aproximar de partidos, mostrar que é capaz de fazer uma aliança maior. Eu acho que essa que é a corrida que vai acontecer daqui até lá metade do ano. Os dois candidatos vão correr ali, cada um na sua raia, tentando mostrar que um é mais competitivo que o outro. O Moro, eu acho que muito mais nessa construção com o eleitorado, numa narrativa para o eleitorado, e o Dória procurando mostrar que tem capacidade de atrair os partidos. Eu tenho visto os partidos reticentes a uma conversa mais azeitada, mais assim, aprofundada com o Dória. Isso é um problema, né? Se ele estiver isolado, é um tamanho diferente de candidatura. Se ele tiver com um arco de alianças mais sólido, é um tamanho, assim, aí sim, considerável, tem que ser levado em consideração. Então, eu acho que não dá para esperar também que as pessoas estão cobrando, vai ter uma aliança, quem vai ser vice de quem? Acho que a discussão de vice, Guilherme, é uma discussão que vai acontecer lá para julho. Sim. Mais adiante. Vamos lembrar o caso da Ana Amélia com o Geraldo Alckmin, você acompanhou de perto aí, quer dizer, a véspera da convenção, eu estava indo cobrir a convenção do Alckmin lá em Brasília e a gente não sabia quem seria, né, que a Ana Amélia ia ser a vice do Geraldo. Tu mencionasses o Geraldo Alckmin, e eu ia entrar nesse assunto agora. Nós estamos conversando com o Fábio Zambelli, jornalista e analista-chefe do portal Jota, sobre os cenários eleitorais. Mencionaste Geraldo Alckmin, que está de saída do PSDB, depois de um profundo desgaste com a sua criatura, o João Dória, né? E caminha, aparentemente, para compor com Lula, que faz uma inflexão ao eleitorado de centro. Porque o Lula, diferentemente das alas mais radicais do PT, ele sempre buscou aproximação com o establishment político. Ele governou assim, ele governou com o centrão. Ele nunca foi um disruptivo. Do ponto de vista das conversações, ele sempre foi um pragmático, sempre foi, até mesmo, analisando a sua vertente sindical, um conservador, não no sentido inglês, né, mas no sentido de sobrepesar as decisões, né, de buscar sempre construir consensos e capilarizar as suas alianças. E aqui é uma movimentação bastante ousada, porque o ouvinte vai lembrar dos debates de 2006, quando o Lula disputou com o Geraldo Alckmin. O primeiro debate entre os dois no segundo turno, na Band, inclusive, foi muito quente, foi muito duro. O Geraldo Alckmin bateu muito pesado em Lula, principalmente do ponto de vista da corrupção. E agora os dois estão dialogando. E, claro, a política pressupõe o diálogo. O Márcio França chegou a dar uma declaração dizendo que de 0 a 10 a chance de Alckmin fechar com o Lula seria de 7. Como é que você vê essa aproximação? Me parece que Lula tem muito a ganhar. Alckmin não sei se ganha alguma coisa. Pois é, Guilherme, sobre o Márcio França, acho que assim, está muito torcida, tá? Para ele é fundamental que aconteça isso, porque ele acredita que o Geraldo do Lula, o Lula vai tirar o Haddad aqui da disputa pelo governo de São Paulo, que eu acho bastante improvável que ocorra. Mas, enfim, sobre esse namoro do Geraldo Alckmin com o Lula, eu queria primeiro tentar isolar o que é fato e o que vai acontecer depois, né? O que é fato? O que está acontecendo? Está acontecendo uma conversa entre o Geraldo Alckmin, que é um ex-governador de São Paulo, um político conservador, né, um político que dentro do PSDB, inclusive, sempre foi visto como conservador. Ele nunca foi do time do Fernando Henrique, por exemplo. Fernando Henrique sempre foi aquele social-democrata clássico, né, característico, histórico, sempre teve um alinhamento com a esquerda muito, enfim, fluente, né? Ele sempre foi um cara de relações com a esquerda. O Geraldo Alckmin é o contrário, né? Ele sempre foi um tucano
conservador, mesmo em relação ao Serra, se comparado ao Serra, tinha mais alinhamento ideológico com a esquerda do que o Geraldo. Bom, então, o que está acontecendo hoje é que o Geraldo Alckmin ele foi escanteado do PSDB, quer dizer, os novos dirigentes do partido deixaram o Geraldo em segundo plano, né, sobretudo o governador de São Paulo, João Dória, ofereceu para o Geraldo Alckmin uma candidatura ao Senado, né, e isso incomodou o Geraldo. O governador queria pelo menos disputar o governo de São Paulo e achava que poderia ter o apoio do Dória caso o Dória fosse candidato a presidente. Como o João Dória lançou um candidato a governador aqui, que é o seu vice, Rodrigo Garcia, e fechou a possibilidade de fazer um acordo com o Geraldo Alckmin, vamos lembrar um pouquinho, eu gosto de lembrar assim, o que já aconteceu historicamente com o Geraldo Alckmin no PSDB. Em 2008, o Geraldo Alckmin perdeu uma eleição, no primeiro turno, teve um resultado assim, pífio numa eleição para a Prefeitura de São Paulo. Logo depois de perder a eleição para presidente em 2006, ele foi disputar a Prefeitura de São Paulo em 2008 e não foi nem ao segundo turno. Sim, foi Gilberto Kassab contra a Marta, e o Serra, que era o governador na época, assim, nos bastidores, deu apoio para o Kassab, né? Então, aquilo foi um processo muito parecido com o de 2018 agora, do Geraldo com o Dória, né? O Geraldo e o Dória saíram muito machucados, a relação dos dois ficou muito machucada. Em 2018, o Geraldo diz que o Dória o traiu, enfim, tem essa conversa que vem desde 2018 para cá. O que aconteceu depois com a relação do José Serra com o Geraldo Alckmin? Logo depois da derrota do Geraldo Alckmin à Prefeitura de São Paulo, muita gente dizia que tinha acabado politicamente o Geraldo Alckmin. Esse cara aí, perdeu a Prefeitura de São Paulo, né, volta para Pindamonhangaba. Quantas vezes eu ouvi isso de tucanos ali, graúdos em São Paulo. O que aconteceu foi que no ano seguinte o José Serra tinha que preparar uma candidatura à presidência, em 2010, e ele entendeu que ele precisava compor com o Geraldo Alckmin. Era muito mais... ele fez um movimento pragmático. Vou compor com o Geraldo Alckmin, chamou o Geraldo Alckmin para ser secretário de desenvolvimento, que é a principal secretaria do Estado. Eu trouxe o Geraldo Alckmin para o projeto dele, lançou o Geraldo a governador, né, atropelando inclusive o Aloysio Nunes, que era o candidato natural do Serra, e, enfim, pacificou o ninho tucano, mesmo ele tendo perdido a presidência. Ele disputou a presidência com apoio integral do PSDB, porque ele fez um movimento de pacificação interna. Que o Geraldo Alckmin, se o Dória fizesse um movimento parecido com o Geraldo Alckmin, ou seja, traz o Geraldo para o governo, ou próximo do governo, apoia uma candidatura dele a governador do Estado, esperando uma reciprocidade para a presidência. O que aconteceu foi que o Dória falou, não, o Geraldo Alckmin é passado, então no máximo ele tem espaço na chapa do Senado. O meu candidato a governador é o Rodrigo Garcia, que é meu vice. Ele fechou as portas para o Geraldo nessa construção, quando ele disse que não toparia o Geraldo como candidato a governador. O Geraldo, como esperava outra atitude nesse sentido, esperava uma acomodação de forças, ele falou, então tá bom, então eu vou sair do partido, né, porque eu pretendo disputar o governo de São Paulo. Dado esse momento, o Geraldo começou a se atirar na disputa para o governo de São Paulo. E aí ele começou a lidar com as adversidades de tentar disputar uma eleição para governador, num estado que ele já governou por 4 vezes, portanto ele conhece o estado, sem estar na máquina do estado, sem ser governador, sem estar no comando da estrutura do estado, com os partidos que estão oferecendo legenda para ele, o PSD, em outro momento chegou a União Brasil, né, a oferecer espaço para ele, que são os partidos que naturalmente ele poderia migrar, que sempre fizeram parte do arco de alianças do PSDB, oferecendo a legenda, mas espera aí, a legenda não é suficiente, eu tenho estrutura, eu vou ter recursos para fazer minha campanha, porque todos os partidos estão se organizando, você sabe muito bem agora, para formar suas bancadas de deputado, que é o que garante a sobrevivência desses partidos de 23 para frente, né? A eleição majoritária sempre depende um pouco do ator principal, o governador tem que sair a campo, tem que arrecadar recursos, tem que montar estrutura para a campanha. O Geraldo começou a enxergar que teria, mesmo liderando as pesquisas, seria uma campanha difícil para ele, né? Eu acho que qualquer candidato em São Paulo é uma eleição bastante complexa. Quando ele se viu nesse momento de dificuldade de montar sua campanha a governador, foi esse momento que alguns aliados históricos do Geraldo Alckmin começaram a falar: você precisa conversar com a esquerda, você precisa conversar com a Haddad, precisa conversar com o Lula, tem espaço, eles estão querendo uma aproximação com alguém mais do centro e tal. E foi aí que começou esse namoro, né?
sempre com pessoas muito interessadas ali em levar o Geraldo para o campo do Lula. E os aliados do Geraldo Alckmin sempre dizendo assim, não, governador, não faça isso, porque o seu eleitor é conservador, o seu eleitor não vai entender que o senhor está apoiando alguém que o senhor sempre disse que era, enfim, que era corrupto, né? Foi isso, esse é o discurso que o Geraldo Alckmin sempre fez em direção ao Lula, que ele era, que o PT era o partido que tinha tolerado, tinha, enfim, tinha essa marca da corrupção, né? Historicamente foi assim nas disputas, como você mencionou, em 2006, né, naquele debate que o governador de São Paulo apontou o dedo para o Lula ali, acusando de ter feito aquele dossiê, dos aloprazos, aquela coisa que, enfim, as pessoas não lembram muito. Então, o que está acontecendo é isso. O Geraldo Alckmin ficou encantado com essa possibilidade. Pô, eu fui aqui desprezado pelo governador de São Paulo, João Dória não me quer na chapa do PSDB, não ofereceu uma alternativa plausível, mas agora eu posso mostrar que eu sou, nacionalmente, uma figura relevante para o debate e posso decidir uma eleição, né, que foi o que foi vendido para ele. Ó, governador, se o senhor for vice do Lula, o senhor vai decidir essa eleição, porque eu tenho dúvidas sérias se isso vai acontecer, porque o eleitor tem muita dificuldade de fazer. O cacique, às vezes, ele faz as contas ali no gabinete, mas falta combinar com os russos, né? Às vezes o russo fala assim, peraí, mas o Geraldo Alckmin não era que dizia que o PT tinha problema? Eu acho que falta a Geraldo Alckmin a noção de que o eleitorado dele não é exatamente dele, é um eleitorado essencialmente antipetista. Exatamente. Eu acho que assim, o eleitorado do Geraldo Alckmin, para ser bem objetivo, em São Paulo, sobretudo no interior, que a principal fortaleza dele sempre foi, ele já votou no Bolsonaro em 2018, mesmo tendo o Geraldo como candidato, entendeu? Sim. Então, assim, acreditar que esse eleitorado aqui vai ajudar o Lula tal, agora, porque o Geraldo é vice, para mim, eu acho que alguém que, assim, quem está pensando isso não está rodando, não está andando pelo interior de São Paulo, né? Que está bastante hostil, inclusive, a reação a esse tipo de aproximação. Da parte do Lula, só para não prolongar demais, Guilherme, também tem um fato, né? Tem um fato que o Lula precisa hoje mostrar. Eu acho que a principal notícia, Guilherme, dessa aproximação do Lula com o Geraldo, conhecendo bem o Lula e os seus articuladores e conhecendo bem o Geraldo, é o seguinte: o PT e o Lula estão percebendo que se o Lula ficar isolado com o seu arco tradicional de alianças, né, no campo da esquerda, ele corre risco no segundo turno. Para mim está claro isso, porque jamais o Lula cederia para sentar na mesa com o Geraldo Alckmin, chamar ele de legal, de bacana, melhor amigo e tal, melhor companheiro, se não tivesse uma clareza das dificuldades que ele vai ter no segundo turno. Você conhece bem o Lula, você acha que o Lula ia sentar, trazer um adversário histórico, um cara que já botou o dedo em riste para dizer que ele era corrupto, para ser vice numa chapa agora, que ele está tratando essa eleição como uma redenção, né, com a sua redenção depois de ter sido libertado e agora inocentado em alguns processos e tal. Eu acho muito difícil que ele fizesse esse movimento se ele não tivesse convicção de que terá problemas, caso não expanda a sua base, a sua aliança. Então, tem um interesse aí nesse jogo, nesse teatro de operações aí da política, que assim, o Geraldo quer, na minha opinião, mostrar que ele é um cara relevante nacionalmente, né, e talvez negociar melhores condições para disputar o governo de São Paulo. Ora, não basta me entregar uma legenda, eu preciso de uma legenda com uma estrutura, com uma campanha pronta e com envolvimento, né, do partido na minha candidatura. Para o Lula, tem o interesse de mostrar, primeiro, eu sou capaz de aglutinar, eu sou capaz de conversar com os meus antigos opositores em favor de uma agenda democrática, de restabelecimento de parâmetros ali institucionais e tal. E de fazer uma sinalização, principalmente para o mercado, para dizer assim, olha, o Lula que vem aí, talvez seja um Lula também de composição, talvez seja um Lula mais moderado, né? Então, nesse momento, essa aproximação dos dois, para mim, ela serve a esses dois propósitos. Daí a gente imaginar o que vai acontecer em julho do ano que vem, que é quando vai ter a convenção e vão ter lá sacramentado quem é o vice, quem é o candidato, eu acho que tem uma eternidade pela frente. E aí, nesse intervalo, tem uma data que é importante, que é o mês de abril, final do mês de março, que é o prazo, por exemplo, que o Geraldo Alckmin teria que se filiar a um partido para ser vice do Lula. Os partidos de centro já disseram que não topam. Por exemplo, PSD ou União Brasil não topariam filiar o Geraldo só para que ele fosse vice do Lula. Uhum. Então, a única alternativa hoje colocada para isso seria a filiação ao PSD. Né? E aí, quando você vê no noticiário já os entusiastas dessa aliança dizendo assim, não precisa se filiar ao PSB agora, pode deixar para mais tarde, é que assim,
eles estão encontrando dificuldades concretas para viabilizar essa chapa. Não é simples, né? A operação política é delicada, tem interesses regionais que precisam ser respeitados, e tem a própria, como você disse, o próprio cálculo político do Geraldo Alckmin. Perfeito. Que, assim, eu brinco assim, o teste da padaria, né? O que conhece o Geraldo Alckmin sabe que ele é um frequentador assíduo de padaria, gosta de tomar aquele cafezinho e tal. Esse teste da padaria, acho que o Geraldo vai querer um pouquinho mais de tempo aí nesse final de ano para fazer o teste de padaria no interior de São Paulo, para ver se ele consegue tomar o seu cafezinho sem ser admoestado por alguém ali que vai falar, pô, governador, já está com o Lula agora e tal. Essas coisas estão acontecendo já no dia a dia, então eu sei que isso mexe muito com os políticos. Então, eu acho que ele vai esperar, vai pedir um tempinho para digerir melhor essa receptividade a essa aliança. Fábio Zambelli, analista, chefe do Portal J, falando sobre os cenários. Fábio, eu tenho certeza que ao longo dos próximos meses contaremos com a sua participação aqui no programa, porque muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte. Te agradeço, te deixo com a última palavra. Legal, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição sempre que quiser, é só chamar, a gente participa com o maior prazer. E eu acho que o principal ponto dessa conversa nossa, assim, se eu puder resumir, assim, existe um quadro eleitoral hoje bastante diferente do quadro de 2 meses atrás. Quer dizer, a gente já tem um xadrez com peças mais definidas, né? Tá ganhando corpo, assim, o cenário está começando a ficar mais evidente, e ele, na minha opinião, ele está hoje mais emocionante do que estava há algum tempo. Você Com tinha certeza. um caminho sendo trilhado ali de polarização que hoje me parece já existe pelo menos uma interrogação nesse sentido. Então, eu acho que já é um ingrediente novo para essa virada de ano aí. Muito bem, Fábio Zambelli, e eu aproveito para convidar as pessoas que acompanham o programa a ler a coluna do Fábio Zambelli lá no Portal J, sempre com informações atuais sobre o cenário político. Obrigado, Fábio, pela participação. Obrigado, boa tarde, ouvintes. Tá aí, então. Agora,